Olá, professora. Meu nome é Felipe Araújo e hoje, juntamente com Guilherme Belo, nós vamos falar sobre o circuito magnético. Os circuitos magnéticos eles desempenham um papel muito importante, né, em várias áreas na engenharia elétrica e principalmente no estudo de máquinas elétricas, né, onde nós podemos estudar os motores, igual está aqui na foto ao lado, transformadores, relés, né, contadores, enfim, vários dispositivos. Em geral, nós utilizamos algumas analogias com circuitos elétricos convencionais, para que o estudo desse circuito seja facilitado. E é importante a gente ressaltar também que a importância do eletromagnetismo dentro do nosso curso, né, assim, é de extrema importância, enfim, para calcular diversas coisas, até para ver a própria geometria dos componentes no qual utilizamos, né, por exemplo, núcleos de transformadores, enfim, de extrema importância a gente estudar esse tipo de assunto, né, e a gente vai explicar mais abaixo também algumas formas mais simples de fazer esse tipo de estudo. Em geral, nós fazemos nessa analogia com circuitos magnéticos em relação aos circuitos elétricos, né? Em circuitos elétricos nós temos o objetivo de obter a tensão e a corrente. E em circuitos magnéticos nós vamos querer obter a intensidade e a densidade de fluxo magnético, né? Em circuitos elétricos nós temos aqui o J é igual a, né, aqui, J é igual a permissividade vezes o campo. E da mesma forma, né, nós temos que B é igual a permissividade vezes H, né? Então, né, nós temos essa analogia bem forte e visível. Nós temos que a corrente I é igual a integral de J ds e o fluxo também é a integral de B ds, né, que é bem análogo também. Nós temos que a tensão V é igual a RI, resistência vezes a corrente. E da mesma forma, em circuitos magnéticos, nós temos também que V, né, a força magnetomotriz vai ser o fluxo vezes a relutância. E inclusive nós temos aqui abaixo também a analogia em relação à resistência e a relutância magnética também, que são, enfim, análogos, inclusive a forma é bastante parecida também, né? Agora nós temos aqui algumas relações, mas para deixar isso um pouco mais claro, em circuitos elétricos nós temos a condutividade, né, representada por esta letra, sigma. E em circuitos magnéticos nós temos a permeabilidade, né, que vai ser o Mi aí. Nós temos em circuitos elétricos a intensidade de campo elétrico. E em circuitos magnéticos nós temos a intensidade de campo magnético, né? Temos também a corrente, que é análoga ao fluxo magnético, a densidade de corrente, que é análoga à densidade de fluxo magnético, a força eletromotriz, né, a tensão, é análoga à força magnetomotriz em circuitos magnéticos, a resistência é análoga à relutância, inclusive as fórmulas também são parecidas, né? Por exemplo, a condutância em circuitos elétricos é análoga à permeância em circuitos magnéticos e a fórmula é praticamente igual. Temos a lei de Ohm também, que se aplica a circuitos magnéticos, onde a relutância é a força magnetomotriz dividido pelo fluxo magnético. Nós temos também que a lei de Kirchhoff se aplica também, né? O fluxo, né? A soma dos fluxos também deve ser igual a zero, assim como a soma das correntes. E, enfim. Agora mais à frente o Guilherme vai fazer uma explicação para nós sobre a simulação, né, os problemas práticos que nós conseguimos encontrar utilizando circuitos magnéticos. Inclusive é importante ressaltar a importância desse tipo de estudo até para algumas aplicações onde nós utilizamos, por exemplo, em conversão de energia, em máquinas elétricas, até para a gente estudar a importância da geometria de um problema magnético, né, no funcionamento desse circuito. Inclusive, enfim, né, núcleo de transformadores, toda essa importância que nós devemos dar à geometria do problema e a como o eletromagnetismo atua nesse tipo de dispositivo. Agora fica com o Guilherme. Muito obrigado, professor. Boa tarde, professora Úrsula, tudo bem? Agora a gente vai falar aqui sobre a simulação, né, desse relatório 6. Então, a gente fez a simulação dele lá no
laboratório, né? Aí eu refiz a simulação aqui no computador e cheguei nesses resultados aí. A gente tinha que simular um núcleo fechado, parecido com o de um transformador ideal, né? Aí a gente só limitou as superfícies do ferro, né? Do, do transformador e mandamos o Quick Field resolver o problema. Beleza. Ficou desse jeito aí eu vou mostrar janela por janela o que está acontecendo com cada coisa. Beleza, então a simulação ficou desse jeito. Nessa simulação a gente consegue entender muita coisa. Em azul escuro quer dizer que não tem ou tem uma mísera parcela de campo magnético. E quanto mais azul, menos campo. Quanto mais vermelho, mais campo. A gente resolveu por aquele método de malha do software, então a resolução pode não estar muito boa. Como você pode ver, os cantos estão meio problemáticos. Opa! Então, como é que funciona? Você consegue ver também uma aglomeração do campo magnético ao redor das arestas e longe dos vértices, né? Principalmente das arestas internas, que é o menor caminho para o campo circular, né? Então, olha que bacana. Isso é muito esperado, né? Porque se você tem uma menor distância, você vai ter uma menor relutância. Porque a relutância é uma grandeza que depende diretamente da dimensão física do material, né? Então, se você aumenta a distância, né, entre dois pontos, você vai aumentar a relutância entre esses dois pontos. Então, você consegue observar essa convergência, né? Opa! Essa convergência para a aresta interna do núcleo desse transformador ideal, desse pedaço de ferro qualquer. Lembrando que isso aí tem uma largura, espessura, altura que a gente simulou conforme o slide que você passou pra gente, né? Então tá tudo de acordo já. E o mais bacana é a gente poder discutir isso aí. A gente consegue perceber que nas arestas de fora tem menos campo, que nos vértices, inclusive os de fora, tem ainda menos campo, quase nulo, muito próximo da parte de fora, que não tem ferro, né? A gente pode também ver que bacana que são as linhas de campo, onde que os vetores das linhas de campo estão apontando, né? Fechando um círculo no sentido anti-horário. O meu slide está passando sem querer, professora, perdão. No sentido anti-horário aí, isso tem relação direta com o sentido de corrente que a gente escolheu no condutor que estava ali embaixo, que foi exatamente o que você pediu pra gente, com positivo no de cima e negativo no de baixo. Fazendo a regra da mão direita, a gente consegue entender que como o campo vai sair pela parte da bobina de cima e entrar pela parte da bobina de baixo, pela regra da mão direita, a gente consegue concluir que o campo ele só poderia ir para a direita, né? Então, essa é a análise da figura, que a gente tirou um print, né? Lá bacana. E aqui, várias propriedades. Como eu disse, a gente teve que definir lá o que é ar, o que é inspira 1 e inspira 2, né? Que a gente colocou lá os valores de tensão e de corrente, não me recordo mais ao certo. Acho que foi de corrente. Meu slide passou de novo, sem querer, perdão. Teve que definir o que é ar, o que é ferro e o que é contorno. O contorno é bacana a gente definir para poder o programa poder entender o que a gente está chamando de ferro e o que a gente está chamando de ar, né? Senão ele vai entender que o ar é o ferro e que o ferro é o ar, na verdade. Vai confundir as bolotas aí. Não é isso que a gente quer. Então, é isso aí. Só definimos os componentes aí. Ar, inspira 1, inspira 2, ferro e o contorno. É bacana a gente falar também que nas espiras não tem campo magnético, porque não há como é que é?
Porque todas as cargas dos condutores são cargas livres, não são cargas ligadas, e por isso elas não têm capacidade de conduzir campo magnético, né? Ou tem muito pouca, quase nula, né? Como a gente conseguiu ver na, na simulação. Tá. Tem mais um monte aí. O Quick Field ele é bacana pra caramba, né? Então você dá um tiquinho de informação pra ele, ele te retorna uma tonelada de informação. Então ele te mostra ali, quando você clica num ponto qualquer do núcleo, ele te dá um monte de coordenada ali, os valores os valores pontuais de intensidade de fluxo, de força do campo magnético, te fala ali a permeabilidade, a densidade de energia e tal, um monte de coisa bacana. A gente consegue usar também o Integral Calculator ali, que deve ter no próximo slide, se eu não me engano. E também tem o wizardzinho lá de indutância também, que é bem bacana. Então vamos para o próximo slide. Então, falando sobre o wizard de indutância, o bacana é a gente conseguir calcular a quantidade de energia que a gente consegue armazenar nesse transformador aí. Então a gente passou pelas etapas lá do wizard. Basicamente é só avançar, colocar o que precisa lá, que ele retorna esse valor de energia aí pra gente. Isso aí é a malha que ele construiu, né, do nosso transformadorzinho ideal. Então ficou desse jeito aí. No caso, tem que fazer análise tanto fora quanto dentro do ferro, né? É importante, tanto dentro do condutor, da espírito e tudo mais. E essa aí foi a malha que ele fez. Esses são os contornos, né? Da região observada, do material ferro, né? E da espirulina, que é de cobre. E é isso, professora. Essa aí foi a simulação e muitíssimo obrigado. Valeu!